Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro começa a dar sinais de que está olhando o mercado com outro tipo de critério. Não é só nome, não é só oportunidade aleatória, não é só quem está disponível. Existe um padrão começando a se desenhar. Buscar jogador que já passou por contexto competitivo forte, que tenha intensidade, que aguente ritmo e que, principalmente, agregue fisicamente e tecnicamente ao mesmo tempo. E dentro dessa linha, um nome que surge e faz muito sentido é o de Bitelo. E aqui não é aquele tipo de hype vazio. É um nome que, quando você analisa com calma, encaixa quase perfeitamente em uma lacuna que o Cruzeiro tem hoje. Porque o time tem qualidade em alguns momentos, tem organização em outros. Mas muitas vezes falta intensidade no meio-campo. Falta aquele jogador que não só pensa o jogo, mas que corre, que pressiona, que ganha disputa, que aparece em todos os setores. E Bitelo é exatamente esse tipo de jogador. Ele não é só um meia técnico, ele é um meia moderno, aquele que participa do jogo inteiro, que aparece na construção, pisa na área, recompõe, pressiona, incomoda o adversário o tempo todo. E isso, no futebol brasileiro atual, é um diferencial enorme. Porque o jogo está cada vez mais físico, mais dinâmico, mais exigente. E o Cruzeiro, em vários momentos, parece faltar exatamente isso: motor. Agora, tem um ponto importante que eleva ainda mais o nível dessa possível contratação. Bitelo já passou pelo Brasil, já jogou em alto nível aqui, e depois foi para o Dinamo Moscou. Ou seja, não é um jogador que você precisa descobrir. Você já sabe o que ele entrega, já sabe o perfil, já sabe o que esperar. E isso reduz risco. Não elimina, mas reduz bastante. Porque trazer jogador desconhecido é uma coisa. Trazer alguém que já mostrou desempenho no próprio futebol brasileiro é outra completamente diferente. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Agora vamos entrar no ponto mais interessante dessa história: função. Bitelo não é aquele meia clássico, parado, que só organiza. Ele é híbrido. Pode jogar mais avançado, pode jogar um pouco mais recuado, pode atuar quase como um segundo volante em certos momentos, pode infiltrar, pode aparecer como elemento surpresa. E esse tipo de versatilidade dá algo que todo treinador quer: opção. Porque você consegue ajustar o time sem precisar trocar peça. Consegue mudar o comportamento dentro do próprio jogo. E isso, ao longo de uma temporada, faz muita diferença. Mas talvez o maior valor de um jogador como Bitelo seja outro: consistência. Ele não é aquele cara que vai desaparecer completamente do jogo. Ele participa. Ele está presente. Ele incomoda. Jogador com contrato fora não sai barato, ainda mais com o mercado. E o Cruzeiro precisa equilibrar ambição com responsabilidade. Terceiro, encaixe tático. Ele precisa entrar em um sistema que aproveite suas características. Não adianta trazer e limitar o jogador a uma função engessada. Mas mesmo com esses pontos, o saldo potencial é muito positivo. Porque o Cruzeiro hoje precisa exatamente disso: um jogador que aumente o nível físico e técnico do meio-campo ao mesmo tempo. E Bitelo entrega isso. Agora vamos olhar o impacto real. Com um jogador assim, o Cruzeiro ganha mais presença no meio, ganha mais capacidade de pressionar, de recuperar bola, de acelerar transição, ganha mais chegada na área, ganha mais dinâmica. E isso melhora o time como um todo. Porque o meio-campo é o coração do jogo. Se ele funciona melhor, tudo melhora. Defesa sofre menos. Ataque recebe mais bola em condição. E isso é exatamente o que o Cruzeiro precisa para dar o próximo passo. Agora entra o ponto estratégico. Essa não é uma contratação de manchete. Não é aquele nome que explode a internet. Mas muitas vezes são essas contratações que sustentam times fortes, que dão base, que permitem que outros jogadores brilhem. E isso é inteligência de mercado.
saber quando investir em estrela e quando investir em estrutura. E Bitelo, nesse contexto, é estrutura de alto nível. Mas no final, tudo volta para a mesma questão: o Cruzeiro vai agir ou só monitorar? Porque identificar um nome que encaixa é fácil, difícil é executar, negociar, convencer, trazer. E se esse movimento realmente estiver sendo pensado, ele pode ser muito mais importante do que parece à primeira vista. Porque às vezes, o jogador que muda o time não é o mais falado, é o que faz tudo funcionar melhor. E talvez Bitelo seja exatamente esse tipo de jogador. E tem um aspecto ainda mais profundo nessa possível contratação que começa a fazer toda a diferença quando você pensa em temporada longa. Continuidade de rendimento. O Cruzeiro, em vários momentos recentes, não sofre apenas com falta de qualidade, sofre com oscilações bruscas dentro dos próprios jogos e de uma partida para outra. E isso normalmente está diretamente ligado ao meio-campo. Quando o meio some, o time some junto. E é exatamente aí que um jogador como Bitelo pode ser determinante, porque ele reduz essas quedas. Ele mantém o time ligado no jogo o tempo inteiro. Agora, existe um fator que raramente é falado, mas que pesa muito dentro de elenco: confiabilidade. Treinador gosta de jogador que ele sabe o que vai entregar. Pode não ser perfeito, pode não ser brilhante todo jogo, mas entrega um nível mínimo alto com consistência. E isso é o que sustenta time competitivo. E Bitelo entra exatamente nessa categoria. Ele não é aposta de talvez vire. Ele já é realidade. E isso, dentro de um projeto que precisa de resultado, é muito valioso. Agora vamos inverter a lógica por um segundo. E se o Cruzeiro não fizer esse tipo de contratação, o que acontece? Continua dependendo de momentos. Continua dependendo de encaixe perfeito. Continua vulnerável a oscilações. E no Brasileirão, isso custa caro. Muito caro. Porque regularidade é o que define tabela. E regularidade vem, principalmente, do meio-campo. Então, quando você olha para essa possível movimentação envolvendo Bitelo, você começa a entender que não é só reforço, é correção estrutural, é ajuste de funcionamento, é dar ao time algo que ele não tem hoje em nível suficiente. E isso, muitas vezes, vale mais do que contratar um nome mais midiático. Porque o torcedor pode até não perceber de imediato, mas dentro de campo, faz diferença em todo jogo. E no final, é isso que define temporada. Não é o jogo espetacular exonado, é o padrão que se repete. E se o Cruzeiro conseguir colocar esse tipo de peça no meio-campo, pode não ser a contratação que mais gera manchete, mas pode ser exatamente a que faz o time funcionar de verdade. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.